O ano era 1939 e a Europa estava sendo consumida por uma sombra que parecia não ter fim. Nas águas geladas do Atlântico Norte, o destino da democracia estava sendo sepultado por uma ameaça invisível e implacável. Os submarinos alemães, os temidos U-boats, transformaram o oceano em um cemitério de ferro e esperança. Comboios carregados de mantimentos, essenciais para a sobrevivência da Grã-Bretanha, eram dizimados antes mesmo de avistarem a costa britânica. O desespero não era apenas uma emoção abstrata, era uma realidade tátil, um frio que subia pela espinha de cada soldado, marinheiro e civil que observava o horizonte. No coração dessa escuridão existia um segredo matemático que protegia as ordens nazistas. Uma fortaleza invisível construída não de pedra ou aço, mas de engrenagens e eletricidade. A fonte desse poder absoluto era a máquina Enigma. À primeira vista, ela parecia uma máquina de escrever comum em uma caixa de madeira, mas em seu interior residia uma complexidade que muitos consideravam divina. Com seus rotores giratórios e um painel de conexões permutáveis, a Enigma gerava um número astronômico de combinações possíveis, 159 quintilhões. Para os criptoanalistas tradicionais, que se reuniam nos escritórios de Bletchley Park, decifrar uma única mensagem era como tentar encontrar um grão de areia específico em um deserto em constante mutação. O tempo era o maior e mais cruel inimigo. A cada meia-noite, os alemães alteravam todas as configurações da máquina, e todo o trabalho exaustivo do dia anterior era sumariamente jogado no lixo. Era um enigma insolúvel por métodos humanos, um labirinto mental, onde a inteligência comum morria de fadiga absoluta. Foi nesse cenário de impotência e urgência que surgiu uma figura singular, um jovem matemático cujo nome ecoaria pela eternidade, embora o mundo ainda não o soubesse. Alan Turing não era o tipo de herói que se esperava em tempos de guerra. Ele era excêntrico, solitário e possuía uma mente que funcionava em uma frequência diferente de tudo o que os militares britânicos já haviam visto. Ao caminhar pelos jardins lamacentos de Bletchley Park, Turing carregava consigo o peso de uma visão radical. Enquanto seus colegas se debruçavam sobre pilhas de papéis e lápis, tentando encontrar falhas linguísticas no código nazista, ele via algo muito mais profundo. Turing não se encaixava no ambiente rígido da inteligência militar. Sua dificuldade em se conectar socialmente e seu desdém pelas formalidades o tornaram um pária imediato entre os generais. O conflito com o sistema militar foi instantâneo e amargo. Os oficiais exigiam resultados imediatos, soluções que pudessem ser aplicadas a caneta e papel por centenas de funcionários. Mas Turing insistia no que todos chamavam de impossível. Ele afirmava, com uma arrogância nascida da genialidade, que o esforço humano era uma perda de tempo fútil diante da perfeição da Enigma. Para ele, a máquina nazista não apresentava um problema linguístico, mas um problema puramente lógico e mecânico. Ele começou a desenhar os planos para uma máquina colossal, um dispositivo complexo que ele chamou carinhosamente de Christopher. Seus superiores viam o projeto como um desperdício de recursos preciosos em um momento de escassez extrema. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. A pressão sobre o matemático era sufocante e vinha dos níveis mais altos do governo. O próprio Winston Churchill, o rosto da resistência britânica, exigia relatórios de progresso constantes. O Reino Unido estava literalmente morrendo de fome e a frota mercante estava sendo aniquilada pelos lobos de metal de Hitler. Churchill depositou em Turing uma confiança frágil, nascida mais do desespero absoluto do que de uma compreensão técnica real do que o matemático estava tentando construir.
Turing trabalhava dia e noite, cercado por engrenagens, quilômetros de fios de cobre e o ceticismo cortante de seus próprios companheiros de equipe. Ele estava convencido de uma verdade fundamental que ninguém ao seu redor conseguia aceitar. Apenas uma máquina pode derrotar outra máquina. Para Turing, a tecnologia era a única arma capaz de acompanhar a velocidade assombrosa da inteligência alemã. No entanto, a teoria e a prática estavam prestes a entrar em uma rota de colisão desastrosa. Após meses de construção árdua e investimentos maciços, o Christopher foi finalmente ligado pela primeira vez. O som das engrenagens girando preencheu a sala abafada, um ritmo mecânico que parecia o bater do coração de um novo mundo. Mas o resultado foi o silêncio ensurdecedor da falha. A máquina zumbia, estalava e girava, mas não entregava o código decifrado. O tempo de Turing se esgotou. O comando militar, farto de promessas não cumpridas e gastos que não traziam navios de volta ao porto, lançou um ultimato definitivo. Turing tinha agora poucas horas antes de o projeto ser cancelado e ele ser expulso. O destino da guerra e a vida de milhões de pessoas estavam agora por um fio, presos em uma massa de metal que se recusava a despertar, enquanto o relógio da história avançava impiedosamente para o abismo. O silêncio na sala de Bletchley Park era interrompido apenas pelo tic-tac do relógio na parede, que parecia zombar da aparente falha mecânica de Christopher. Turing, com os dedos manchados de graxa e o olhar perdido, sabia que a lógica pura não bastava se o ponto de partida fosse um oceano infinito de possibilidades. A epifania, no entanto, veio de forma inesperada, não em um cálculo complexo, mas na observação da previsível arrogância humana. Enquanto revisavam as mensagens interceptadas, Eldon percebeu um padrão linguístico que todos haviam ignorado. A disciplina alemã era sua própria fraqueza. Cada mensagem matinal começava com uma previsão meteorológica e terminava invariavelmente com a mesma saudação fanática ao seu líder. Aquela repetição era a rachadura na armadura da Enigma. Ao alimentar Christopher com palavras que ele sabia que estariam lá, como o termo germânico para o tempo e a saudação ao ditador, Ilan conseguiu o impensável. Ele reduziu as combinações de quintilhões para um volume que a máquina poderia finalmente processar. As engrenagens de Christopher começaram a girar novamente, mas desta vez o som era diferente. Havia uma harmonia vibrante no estalo dos rotores. De repente, o barulho cessou. O silêncio que se seguiu não era o do fracasso, mas o de uma revelação sagrada. Turing e sua equipe se aproximaram da máquina e, pela primeira vez na história daquela guerra, leram as ordens diretas do alto comando nazista em tempo real. O impossível fora conquistado através do metal e da eletricidade. A vibração de triunfo inicial, contudo, foi rapidamente sufocada por uma percepção sombria e gélida. Eles agora detinham o poder da clarividência, mas esse poder trazia consigo uma responsabilidade terrível que nenhum ser humano deveria carregar. Eles haviam decifrado o código, mas agora precisavam decidir como usar aquela verdade sem revelar ao inimigo que a fortaleza da Enigma havia caído. Nesse momento, nasceu o que a equipe chamaria de o Dilema de Deus. Ao interceptarem as coordenadas de um ataque iminente a um comboio de navios mercantes, o pânico tomou conta da sala. Um dos colegas de Turing tinha um irmão servindo em um daqueles navios. O impulso natural era avisar a marinha e salvar aquelas vidas, mas o matemático, com uma frieza necessária que beirava a crueldade, os impediu. Alan sabia que a matemática da guerra era mais amarga do que o sangue. Se todos os ataques fossem evitados, os alemães perceberiam imediatamente que sua comunicação estava comprometida e trocariam todo o sistema da Enigma. O segredo morreria e a guerra seria perdida. Turing e seu pequeno grupo de matemáticos tornaram-se os árbitros secretos da vida e da morte.
sentados em uma sala abafada enquanto calculavam estatisticamente quem deveria viver e quem deveria morrer para que a vitória final fosse alcançada. Eles criaram um sistema de inteligência tão refinado quanto cruel, onde cada informação era filtrada para maximizar o dano ao eixo sem alertar Berlim. Alan observava os mapas, vendo pequenos pontos representando vidas humanas desaparecendo sob as águas geladas, sabendo que poderia ter evitado cada tragédia com uma única ligação telefônica. Esse fardo silencioso envelheceu a equipe mais do que qualquer batalha no fronte. Eles estavam travando uma guerra invisível, operando nas sombras para encurtar o conflito mundial em pelo menos 2 anos. Estimativas posteriores indicariam que o trabalho de Turing salvou mais de 14 milhões de vidas. Mas o custo emocional dessa matemática de sacrifício foi um peso que Alan carregaria solitário pelo resto de seus dias. Quando a bandeira alemã finalmente foi arriada e a paz declarada, não houve desfile ou medalhas públicas para os heróis de Bletchley Park. Enquanto as multidões celebravam nas ruas de Londres com bandeiras e música, Turing e sua equipe receberam ordens diretas de Winston Churchill para destruir absolutamente tudo. O Christopher, a obra-prima tecnológica que foi o primeiro ancestral do computador moderno, foi desmontado peça por peça até virar sucata anônima. Milhares de documentos, gráficos e decodificações foram alimentados em grandes fogueiras que iluminavam tristemente os jardins da mansão. Eles foram instruídos a retornar às suas vidas civis e nunca mais falar sobre o que haviam feito, nem mesmo entre si. Turing voltou para o anonimato acadêmico como um homem que guardava o segredo mais importante do século XX em seu peito. A vitória, entretanto, tinha um sabor de cinzas. Alan tentava se reintegrar a um mundo que ele havia ajudado a salvar, mas que permanecia fundamentalmente cego para a sua verdadeira natureza. Ele continuou suas pesquisas, vislumbrando um futuro onde máquinas poderiam pensar e até mesmo imitar a consciência humana. Mas o presente ainda estava acorrentado a preconceitos medievais. O que o matemático não poderia prever era que, em tempos de paz, a vigilância do Estado mudaria de alvo. O herói invisível estava prestes a descobrir que o sistema legal britânico, cujas liberdades ele protegeu com sua inteligência genial, escondia em seu código moral uma armadilha muito mais letal do que qualquer submarino alemão. O maior inimigo de Turing não era mais a Alemanha nazista, mas as próprias leis de decência do país que ele acabara de libertar da tirania. Alan Turing não permitiu que o fim das chamas em Bletchley Park sinalizasse o repouso de sua inteligência inquieta. Enquanto o mundo tentava desesperadamente retornar a uma normalidade frágil, a mente de Alan já habitava um território que muitos de seus contemporâneos sequer conseguiam imaginar. Ele não via apenas engrenagens e rotores metálicos. Ele vislumbrava a possibilidade de uma inteligência universal. Em seus novos laboratórios, ele começou a esboçar os diagramas do que chamamos hoje de computador. Ele não desejava apenas uma máquina que fizesse cálculos rápidos, mas sim uma entidade lógica capaz de aprender, de se adaptar e, talvez um dia, de imitar a própria consciência humana. Turing estava lançando as pedras fundamentais da ciência da computação e da inteligência artificial, pavimentando o caminho para um futuro onde a informação seria a moeda mais valiosa da humanidade. No entanto, enquanto ele construía as bases de um novo império tecnológico, o mundo que ele ajudara a salvar permanecia ancorado em preconceitos arcaicos e leis de uma crueldade silenciosa. O ano de 1952 marcou o início de uma tragédia pessoal que nenhuma lógica matemática poderia ter evitado. Após um incidente de roubo em sua residência em Wilmslow, Alan
movido por uma honestidade quase infantil e uma total ausência de malícia social, revelou aos investigadores que mantinha um relacionamento amoroso com outro homem. Na Grã-Bretanha daquela época, a homossexualidade não era vista como uma questão de foro íntimo, mas sim como um crime grave, tipificado como indecência pública. Imediatamente o herói, cujos cálculos foram fundamentais para a queda do Terceiro Reich, foi transformado em um pária aos olhos da justiça. O Estado britânico, que devia sua própria sobrevivência à genialidade de Turing, ignorou seus feitos heróicos sob o manto do sigilo militar e o tratou como um criminoso comum, um risco à segurança nacional e uma ameaça à moralidade pública. O tribunal ofereceu a Turing uma escolha que parecia saída de uma distopia sombria: a prisão definitiva ou a sujeição a um tratamento experimental de castração química. Desesperado para manter sua liberdade e, acima de tudo, o acesso aos seus laboratórios e pesquisas, Alan escolheu a segunda opção. Durante um longo e penoso ano, seu corpo foi bombardeado com injeções sistemáticas de estrogênio sintético. A intenção do governo era apagar seus desejos, mas o resultado foi a destruição sistemática de seu bem-estar físico e mental. O homem que outrora corria maratonas com o vigor de um atleta viu seu corpo sofrer transformações indesejadas, e sua mente, outrora uma lâmina afiada de lógica pura, ser invadida por uma névoa de depressão profunda e cansaço crônico. A castração química não estava apenas alterando sua biologia, estava sufocando a mesma criatividade que havia encurtado a maior guerra da história. A pressão de ser vigiado constantemente e a dor de ter sua dignidade roubada por aqueles que ele salvou tornaram-se um fardo pesado demais. Em 7 de junho de 1954, Alan Turing recolheu-se à sua solidão final. No silêncio de sua casa, ele preparou um cenário que ecoava os contos de fadas que o fascinavam desde a infância. Mergulhou uma maçã em uma solução de cianeto e, em um ato de desespero final, deu uma única mordida na fruta letal. Ele foi encontrado morto na manhã seguinte, aos 41 anos, encerrando precocemente uma vida que ainda tinha séculos de descobertas a oferecer. O gênio que decifrou os segredos mais profundos do inimigo morreu como um estranho para seu próprio povo, uma vítima da intolerância que ele ajudou a combater no campo de batalha. A resolução dessa injustiça levou décadas para se materializar. Somente em 2013, o Estado britânico emitiu um perdão real tardio, reconhecendo formalmente que Alan Turing foi um herói injustiçado. O verdadeiro legado de Turing não reside em papéis assinados pela realeza ou em estátuas de bronze. Ele vive em cada dispositivo digital que seguramos nas mãos, em cada algoritmo que processa dados e em cada avanço da inteligência artificial que molda o nosso presente. Alan não apenas inventou a máquina que derrotou Hitler, ele inventou a linguagem do mundo moderno. Ao olharmos para as telas que iluminam nossas vidas, devemos lembrar que cada bit de informação é um tributo ao homem que o mundo preferiu punir a agradecer. O gênio esquecido finalmente foi lembrado como o salvador de milhões de vidas e o arquiteto solitário de uma nova era para a humanidade.